Nosso convidado de hoje é alguém que provou que tradição e inovação não são opostos, são combustíveis um do outro. Ele começou trabalhando em um banco, com engenharia de processos, mas logo viu que não era para ele. Passou por marcas que moldaram o gosto e a memória afetiva do Brasil, como Danoninho, Activia, Lacta, Clube Social, até se encontrar na Bauducco. Um líder que ajudou a reorganizar o marketing para olhar de fora para dentro e que transformou uma marca familiar em uma marca culturalmente contemporânea. André Brito, seja muito bem-vindo ao Slogan. Bom, vamos começar nesse primeiro bloco voltando um pouquinho para o início da sua carreira. Eu li que você começou a sua carreira no Itaú como engenharia de processos e hoje em dia você está em uma baita cadeira na Bauducco, né, CMO. Como que foi essa jornada até lá? E mudança aí de roteiro, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Juliana. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você. Voltar um pouquinho não, voltar bastante, né? Voltar bastante. Vamos lá. Tem uma curiosidade. Eu fiz administração. Ao fazer administração, eu ainda não tinha definido que frente da administração eu iria. Sempre fui muito entre humanas e exatas e ficava ali, né, entre os dois. E quando foi até... Eu nunca falei isso, acho, em nenhuma gravação que eu fiz. É interessante. Teve uma aula de marketing de um executivo da Bayer e apresentou o que eles faziam, que era marketing, mas muito relacionado a conteúdo produzido por eles, spot de rádio, essas coisas, e resultado. Então, foi aí a primeira vez que eu vi e falei, uau, o marketing é muito mais do que só a criação, sabe? Eu tinha uma ideia de marketing mais da publicidade e menos do negócio. E foi nesse momento que eu acabei olhando para marketing de uma forma diferente. E naquela época que eu estava procurando estágio, eu comecei a considerar. Então, eu colocava marketing em primeira opção. Segunda opção, eu colocava atendimento ao cliente, relação com o cliente, alguma coisa assim, que tinha sempre essa opção. E terceiro, estratégia, né? E aí eu recebi uma proposta para ir, era Unibanco na época, né? Hoje é Itaú Unibanco, mas na época era Unibanco, para ir trabalhar com relacionamento com o cliente. Eu falei, legal, é uma frente de marketing, está próximo do cliente, vamos lá. Eu entrei e era uma área de back-office, tipo um telemarketing para as agências. Então, era assim, era, mas não era muito relacionamento com o cliente. E eu fiquei um pouco frustrado, assim, no começo, o meu papel era ficar ouvindo as conversas ali. Não tinha muito sentido para mim estar ali, né? E aí eu conversei com o pessoal tal, e eu no andar de cima ficava um pessoal de engenharia. E aí falou, olha, eles estão precisando de um estagiário lá, você não quer conversar lá e ver se funciona para você? E eu achei maravilhoso, porque dentro de um banco, tá na área de engenharia de processos, né? Diferente do que eu estava imaginando, mas eu falei, vamos lá. E foi o início da minha carreira. Eu fiquei não tanto tempo, eu fiquei 9 meses nessa função, só que foi uma escola para mim de bases analíticas, de entendimento de lidar com dados, sabe? Um pensamento um pouco mais racional. Sim. Mas ainda assim não era o que eu queria, que era estar mais próximo também do consumidor final. Perfeito. E aí foi nesse momento que eu pensei em migrar, estar mais próximo do produto. Aí eu entrei na Danone como estagiário, então na indústria de alimentos, aí desde então eu nunca mais saí da indústria de alimentos. O que te chamou a atenção assim na indústria de alimentos? A dinâmica, a agilidade, a rapidez, é uma indústria muito rápida, né? E a Danone sempre foi também, porque tem um tempo de vida do produto muito curto, né? Então, imagina, era 30, 35 dias. Então, para o produto, entre produzir e o consumidor consumir, precisa de um mês que você tem de tempo. Então, era tudo muito rápido. E como que isso muda na estratégia, assim, quando você está botando um produto, né? Principalmente varejo. Como que muda a estratégia da divulgação de um produto quando ela tem um tempo tão curto de vida? Acho que começa com você precisa ser impecável na execução, porque você precisa monitorar a cadeia inteira e você não pode perder tempo. Essa é a realidade, porque senão o produto vence na ponta. Então, a importância da execução é enorme. E na comunicação também, o tempo de reação do resultado ele é mais rápido, porque seu estoque na cadeia é menor, né? Então, isso fazia com que, naquela época que a gente fazia o modelo tradicional de marketing, que fazia a campanha, colocava na Globo, e aí eu brincava, entre 1 e 2 semanas o trabalho estava feito, que você conseguia medir o resultado. Funcionou ou não funcionou. Por um lado, era muito bom, né? Essa questão de teste rápido e R rápido, né? Exato. E eu tenho um perfil, e a Danone foi a minha escola, eu fiquei 8 anos lá, depois fui trainee, gerente, passei por todas as marcas. É uma escola de foco em resultado, e execução e resultado, estratégia, execução e resultado.
Então é um dinamismo pela indústria e é um dinamismo pelo perfil dessa empresa que está nessa indústria, e foi muito bom para mim como escola mesmo. Bom, então você passou 8 anos na Danone, depois você saiu de lá e foi para Balduco. Não, fui para Mondelez. Foi para Mondelez. Era na Kraft ainda, naquela época. Meu objetivo, e eu adorava a indústria de alimentos, só que a Danone, eu trabalhava em iogurtes, ainda com um modelo muito funcional. Tá. Então, eu participei do lançamento de Activia, trabalhei com o Danoninho, fiz o lançamento de Actimel. Então eu tinha passado pelas principais marcas da Danone. Mas ainda eu sentia falta de um olhar do marketing, daquele marketing mais emocional, sabe? Menos preso ao produto, à funcionalidade, ao reason to believe, aquela escola mais quadradinha. Perfeito. E aí na Kraft, na época, tinha uma proposta para ir para chocolates. E aí eu saía, né, de produto funcional, problema-solução, modelo de comunicação problema-solução, para ir para chocolates, que aí abria, né, para um universo muito maior. Comecei com chocolates, depois fui para biscoitos na Mondelez. Trabalhei com Lacta, Sonho de Valsa, com Clube Social. E aí sim, eu fui para Balduco na minha primeira passagem. Só marca desejo, né? Então, marcas boas, né? Uma carreira de marcas boas e marca desejo. E uma coisa que eu olho muito e procuro estudar, até porque sou nova no mercado e não acompanhei muito desse marketing mais, digamos, tradicionais, assim, né? O que você acha, né, se a gente pega ali os 4 P's do produto, o praça, o preço e a promoção? O que você acha que mudou mais no mercado de bens de consumo para cada um deles? Por exemplo, você falou muito sobre a Activia ter uma pegada, né, de produto, solução, performática. Você acha que hoje em dia ele ainda se sustenta dessa forma, ou a gente está em um mundo onde é que a marca é mais importante do que nunca? Como que você enxerga que mudou o mercado nesse sentido? Acho que todas as variáveis mudaram. Se a gente fosse se analisar uma a uma, a gente poderia ficar aqui 10 minutos falando só de cada uma, como elas mudaram. Porque a forma de fazer promoção é diferente, a precificação é cada vez mais importante, cada vez mais cirúrgica, cada vez mais baseada em dados, em contexto, em raio de loja, então em momentos do dia. Acho que tem muito mais inteligência para precificar hoje. Perfeito. Também. Praça, bom, o Brasil é enorme, assim, sempre o grande desafio de entender, né, os contextos que a gente tem dentro do mesmo país. Mas eu acho que o produto, onde eu sinto mais diferença é no produto, na elevação da entrega do produto, do nível produto, para o nível mais experiência, que passa por proposta de valor da marca. Perfeito. Né? Eu acho que essa foi a evolução histórica do marketing. Se a gente pensar lá atrás, quando a indústria, né, começou a produzir e a oferta era o que a indústria tinha, não era o que os consumidores queriam, mas é o que a indústria tinha para te entregar. Aí começou, né, o conceito de marca, para poder marcar e diferenciar um do outro. Para hoje, que você não tem, assim, as barreiras de entrada, elas, né, ficaram muito fracas. Né? Então, hoje, a diferenciação ela acontece realmente no nível do que você entrega além do produto. É muito difícil você ficar só no nível de produto. A relação produto, para você cair no preço, e eu trabalho numa categoria, que é a categoria de biscoitos, que tem mais de... Eu não tenho esse número, tá? Mas posso te falar que tem mais de 1000 marcas em biscoitos. Porque eu sei que só em recheado são mais de 500 marcas. Porque você nunca teve barreira de entrada, e aí você gera uma comoditização, e aí a diferenciação se dá por preço. Né? E a gente usa muito o conceito da ampulheta, em que quem está no meio não tem papel, quem está embaixo a diferença é preço, vai vender o mais barato, ou quem está em cima a diferença é a proposta de valor que essa marca tem. E o consumidor vai escolher, né? Nesta categoria eu vou por essa marca porque é uma marca que eu gosto, uma marca que me encanta e eu não vou negociar, eu vou comprar Balduco por causa disso. Mas na categoria de limpeza, não sei do que, eu vou comprar por preço, porque aí eu faço esse shift entre escolher, né, aonde eu vejo diferenciação, pagar mais, aonde eu não vejo diferenciação, eu pago pelo mais barato. Então, acho que produto é onde a gente tem que... se destaca, né, que teve que olhar. E quando a gente olha de Balduco, assim, quando chega Natal, você fala, nossa, chegou Natal que você viu Balduco nas lojas e pelas ruas. Falando em praça, e principalmente no digital, como que mudou um pouco esse momento de Balduco com
com a ida para o digital, né? Porque a gente também tem que trabalhar a experiência lá, as pessoas também compram por lá. Hoje em dia, a galera ainda compra mais no físico do que digital. Como é esse universo para Balduco? Você tocou num ponto que são poucas marcas, eu já trabalhei com algumas marcas, né? Que o produto se torna um símbolo cultural. Isso é um poder que foi construído durante muito tempo com a chegada desse produto aqui no Brasil e que se tornou hoje o gatilho para esse momento que é o final do ano, Natal, né? E gatilho de emoções muito positivas. Então, eu brinco, né? Um bolo de Natal que se tornou um símbolo de algo muito maior. E ele carrega, quando a caixinha amarela chega no ponto de venda, ela carrega emoção, ela carrega histórias, ela carrega, assim, um monte de coisa legal. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Como é que a gente consegue e deve, como marca, continuar dando vida a toda essa simbologia para as gerações que estão vindo agora, né? E isso tem acontecido, primeiro, de uma forma natural, e assim, a gente se conecta muito à cultura, o que as pessoas estão falando. A Mariah Carey faz esse papel, né, mundialmente, de se descongelar depois do Halloween. Isso é loucura. Eu vi o pique dela de escutar música agora, eu falei, cara, surreal, né? Ela tem esse papel cultural de virar o Halloween nos Estados Unidos, mas claro que isso acaba vazando para, né, o globo. E eu brinco que a gente é a Mariah Carey no Brasil. Total, né? É um gatilho, né? Tem aquela história daquela música Friday, Friday. Sabe qual é essa música? Não. Bom, talvez seja alguma coisa da minha geração. Tá. Mas é uma música péssima, tá? E toda sexta-feira ela tem pico, porque ela fala Friday ali. E pra mim é a mesma coisa com o Balduco, quando a gente fala de Natal, Mariah Carey no Natal. E aí, no Brasil, o que a gente faz, Juliana? A gente está o tempo todo estudando os códigos que conectam com as novas gerações. Então, a tradição, ela continua. O que muda são os códigos, são os meios, como você falou, como se celebra, a forma que se celebra. E a marca também se atualizar para isso, né? Acho que esse que é o ponto principal. Porque se a gente não se atualizar, o que a gente vai ficar... O que eu falo sempre, as novas gerações não têm problema com o passado. Às vezes fala assim, a nova geração, a geração Z ou Alpha, não gosta do passado. Não gosta do que é antigo. Perfeito. O passado, muitas vezes, ele é valorizado. Até porque, né, a tendência da nostalgia está em alta, né? Total, então, total. E quando fala de tradição, uma marca, a Balduco é super tradicional. O que eu falo tradição é um valor. A gente vai ter isso sempre. O que eu não gosto é da definição de tradicional, porque tradicional dá essa ideia de parado no tempo, né? Então é carregar essa tradição, mas ser atual. E a frase que a gente usa internamente é ser atual pela lente do propósito. O que essa marca acredita, mas trazer isso para a atualidade. E claro, isso significa que a forma como a gente se comunica no digital, no TikTok, com a Gen Z, vai ser igual o filme de Natal que vai para o ar na Globo? Não. Mas hoje os meios me permitem trazer códigos diferentes, mas com uma crença por trás que ela, no final do dia, é a mesma, que é a valorização do período, que são as emoções, os reencontros, toda a energia boa que o Natal tem, e a gente como marca exalta, né? Perfeito. E, bom, você saiu da Balduco, foi para a BRF, né, e depois voltou para a Balduco de novo. E quando você volta, acho que você chega no momento justamente do que a gente está falando, né? Que você pega uma marca que é tradicional, mas que talvez esteja na hora de dar um touch aí de modernização, né? Uma vez alguém me falou que marca não morre por errar, mas por continuar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Eu levo isso na minha cabeça, né? Quando que está na hora de inovar? Quando que está na hora de fazer um rebranding para rejuvenescer a marca, né? A gente está vendo tantas marcas fazerem rebranding, Domino's, Jaguar. Quando que saber que de fato está numa hora certa ou não? Dá para esperar e essa é a essência da marca. Essa frase que você citou é uma frase que a gente usou exatamente para provocar os acionistas da empresa a mudar isso, a mudar a marca, a mudar o posicionamento. Que as empresas não... Eu falei, na época, as empresas não vão à falência só por fazerem as coisas erradas, elas também vão por acreditar que o que ela faz é o certo e o contexto mudou. Então essa foi a minha provocação na mesa para dizer, gente, legal, 20 e poucos anos fazendo a mesma coisa, no mesmo veículo, falando a mesma coisa, trouxe a gente até aqui, trouxe muitos benefícios, construiu uma marca enorme, uma love brand no Brasil, só que não vai ser suficiente para a gente continuar os próximos passos. E o nosso desafio naquela época, e eu tinha passado, né, pela Balduco durante 2 anos e meio e tinha vivido um pouco isso.
é o que fazer quando você tem um personagem. Acho que algumas marcas no histórico passaram por isso, né? Bombril passou por isso, C&A passou por isso. O que você faz com um personagem que durante 20 anos virou a cara da marca, né? O nosso personagem, e aí a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, eu falei, eu quero entender melhor isso. A gente fez um estudo de personificação de marca. E a gente colocava várias pessoas diferentes e falava, me diga quem é Balduco entre essas pessoas. Entre uma criança e um idoso homem. E nessa pluralidade de demografias e tudo mais, a Balduco sempre caía no homem mais velho que tinha. Naquele set era sempre o homem mais velho. E era natural isso, porque se criou o Senhor Balduco, que era a representação desse patriarca que veio da Itália com o filho, e o personagem que tinha 40 anos quando começou isso, em 97, esse posicionamento da Balduco começou em 97. Quando você vai para 2017... aquele senhor lá que tinha 40 e poucos anos já tinha 60 e poucos anos. Então a marca começou a ir junto com ele, a personificação da marca começou a se tornar uma marca masculina e uma marca velha. E tem uma outra coisa, Juliana, que eu gosto de citar, que a gente volta para a cultura, né? Porque como é que a cultura se representou durante esse período? Em 97, quando a gente começou, a gente mostrava na comunicação da marca o pai e filho. Sempre foi pai e filho, muito consistente. A relação entre pai e filho. E era a Disney naquela época, quando lançou o Rei Leão, mostrava exatamente isso. Era a relação entre o pai e o filho era frágil, um filho que precisava de proteção, que queria o resgate, o aval do pai, sabe? Naquela relação patriarcal, do respeito pelo pai. Aí você passa 20 anos... você tem Encanto na Disney, na mesma Disney representando as famílias, com uma família que é matriarcal, que tem a avó, em que uma casa tem um monte de gente que morando ali, cada um tem um perfil diferente, cada um tem um papel diferente. A criança ela é protagonista, ela não é frágil, ela tem um papel ali dentro. E a marca precisa entender esse contexto. Então, voltando pelo que a gente falou lá atrás, né? Acreditar que a gente fez era o certo, foi certo. Naquela época, para aquele Rei Leão, para aquele contexto. Em 2017, 2018, já não era mais essa realidade. Então a gente precisava fazer essa mudança. E essa provocação ressoou bem, teve coragem da família Balduco em aceitar esse movimento. Porque é difícil, né, você falar, não, vamos mexer num negócio que deu tanto certo. E como você sabe, né, que tá na hora, assim, acho que foi como você falou, pesquisa, talvez, intuição. Eu acho que assim, olha, você ter a visão da onde... para mim parte tudo de estratégia, a visão estratégica, assim, a visão da onde eu quero chegar. Quando eu comecei na Balduco, nessa minha segunda passagem como diretor, as agências me apresentavam coisas que eram maravilhosas. Campanhas de Natal. E a minha resposta para eles era, eu não sei julgar. Eu não sei julgar porque eu não sei para onde a gente quer ir. Se eu não sei para onde a marca vai, eu não consigo avaliar algo que está sendo apresentado, né? Isso é uma frase do Alice no País das Maravilhas, né? Quando você está perdido, qualquer caminho serve. Qualquer caminho. Então, a minha resposta é, antes de dizer qual é a melhor comunicação, a gente precisa definir para onde a gente quer ir. Uma vez posto isso, aí sim a gente discute o como. E a nossa decisão lá atrás foi, vamos ter que aposentar o personagem. E o que... Aí, beleza, essa foi a parte mais fácil. Aí, o que a gente... Então, qual é a alternativa? Vamos seguir beleza. Como, né? Como a gente vai seguir? Então, te respondendo, eu acho que quando você tem visão clara de onde você quer chegar, você consegue antecipar necessidades de movimentos que precisam ser feitos. Então, o consumidor já estava dizendo para a Balduco que a Balduco estava envelhecendo. Se eu, como marca, quisesse isso, eu quero realmente eu quero continuar com aquelas gerações lá de trás. Para mim, o que importa é carregar essa tradicionalidade para sempre. E eu quero virar uma marca de pessoas mais velhas. Ok, estaria certo. Agora, isso não iria levar a gente para construir uma love brand contemporânea, conectada. E aí a gente precisou mudar. E, enfim, aí foram 2 anos para definir o como mudar. E eu ia te perguntar, assim, nesse como mudar, você diria que a gente tem que ir de pouquinho a pouquinho? Porque eu fico pensando, né? Por mais que seja lá onde você quer chegar, né? Se você muda tudo de uma vez, causa uma rejeição por estranhamento em primeiro lugar. Então, como foi um pouquinho dessa construção para chegar no objetivo final? Esse era o maior desafio, porque quando a gente definiu vamos mudar, não significa trocar um público por outro público. Era conseguir conquistar novos públicos sem alienar o público principal. Porque seria até muito inconsistente da marca, né? Sim, que durante 20 anos construiu uma relação com um público que avançou junto com essa marca
Eu, por exemplo, fiz parte dela, então consumia Balduco quando era pequeno, consumia Balduco quando entrei na Balduco, hoje meus filhos consomem Balduco. Então, esse era o grande desafio. E a gente estudou um pouco. São poucas marcas no mundo que conseguem ter essa abrangência multi-target, essa democraticidade toda para conseguir ser relevantes para públicos diferentes, né? Com certeza. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem 90% das pessoas consomem Balduco no Brasil. Então, assim, é uma marca que tem consumo para todo mundo, de classe A, classe E, de criança a idoso, do norte ao sul do país. E como que você estrutura um time de marketing para conseguir falar com, né, todo mundo e ter campanhas que vão ser mais nichadas, né? Vão ter que falar com um público diferente. Como que funciona um pouco aí? E antes de responder só esse ponto, a realidade que a gente tinha lá quando a gente começou esse trabalho é que a gente queria falar com todos os públicos com o mesmo meio, que era a televisão. Uau! Então, o ano era dividido em 4 partes, e aí cada quarter eu falava com o público. Então era assim, começava o ano eu vou falar com a criança, com a mãe para o filho. Depois eu vou falar com a mulher adulta. Depois eu vou falar com a família e depois eu vou falar com... Aí depois vem com o jovem e depois o Natal. Qual era o ponto aí? Era o mesmo veículo com mensagens diferentes para públicos diferentes. Tá. E aí a marca ficava, mas qual é a Balduco? Essa é a Balduco que quer ser jovem, que quer, né? Eram 4 assinaturas de marcas diferentes. Uau! E aí a intenção era certa. Sim. O que não estava certo era a não segmentação dos meios. Então, para eu falar com jovem, eu já tinha, né, a preponderância do digital para conseguir segmentar para falar com o jovem mensagem que é relevante para esse jovem. Então, esse primeiro movimento foi definir meios que atendessem as mensagens específicas para públicos específicos. E naquela época, marketing se dividia em targets. Então, a minha estrutura, ela estava dividida por target. O pessoal que olhava para a criança, o pessoal que olhava para o jovem, o pessoal que olhava para o adulto, o pessoal olhava... E aí, aos poucos, a gente foi amadurecendo um pouco mais esse conceito e criou uma estrutura de marca, um time de marca, que consegue ver tudo que a marca faz, independente do público. Porque o maior desafio aí passou a ser o quê? Eu garanti que existia unicidade e consistência nessa marca, independente do meio que ela estava indo. Esse é um olhar que antes era fácil, porque eu ligava a televisão e conseguia ver o que a marca estava fazendo. Mesma campanha, mesmo tudo. Naquela época, o investimento de Balduco menos 5% era no digital. 2017, 2018, né? Quando a gente começou o movimento. A gente em 25 hoje tem mais de 45% no digital. Então esse shift foi importante, né? Essa ideia de sair de campanhas brifadas para campanhas de conteúdo que são contínuas. Então, assim, existe hoje um time de marca que olha isso, existe uma agência específica para trabalhar conteúdo no digital, para ter mais agilidade, para ter mais relevância. E aí parte também da gente conseguir, nesse movimento, ter definido o que a gente iria abrir mão, como o Sr. Balduco, o que a gente ia evoluir como código cultural, então assim, narrativas e formas de falar diferentes, e o que a gente ia incorporar, que seria novo, porque a gente precisaria como marca para se atualizar, né? Mas, de novo, sem abrir mão do propósito, né? Voltando para aquele ponto, ser atual pela lente do propósito. Acho que essa é uma marca muito consistente. É difícil hoje, né? Principalmente na era digital e no mercado que todo mundo busca o curto prazo. Né? Acho que é o que eu mais vejo hoje em dia, é tipo, para agora, para agora, para agora. Só que, na verdade, Balduco aí é um super case de uma marca que já começou como marca, né? Perfeito. Como foi o início da Balduco, assim? Perfeito. Conta pra gente. Começou como marca, é um bom ponto. O início da Balduco foi... a gente tem uma frase do fundador que é, se não tiver, a gente faz. Essa foi uma frase que foi capturada lá atrás, no início da história da marca. Essa história começou com um italiano, no pós-guerra, vindo para o Brasil e tinha um negócio, ele tinha um sócio aqui no Brasil, de máquinas, né? E ele tinha esse sócio e o que aconteceu é que a sociedade não estava acontecendo porque o dinheiro não estava chegando para ele lá na Itália. Ele decidiu vir para o Brasil para entender, né? Para procurar esse sócio, para entender o que estava acontecendo. E aí muita gente ajudou ele, imagina, naquela época, né? No final dos anos 40, o perrengue que foi vir para o Brasil procurar, né? Ir, sei lá, no porto. E muita gente acabou ajudando ele e no final do ano ele queria retribuir essa gentileza de muitas pessoas e dar um panetone, que era um hábito, né, na Itália. E ele descobriu que não tinha. E aí ele falou, sabe uma coisa? Eu vou deixar para lá essa questão das máquinas e tudo mais.
e vou começar esse negócio de panetone por acreditar que esse produto tem uma magia muito maior do que, né, o produto que é um bolo de Natal. Trouxe a família, foi lá, buscou a esposa e o filho mais velho, o único filho, na verdade, o filho dele tinha mais ou menos 18 anos, e vieram para o Brasil. E começaram com a massa madre, começaram essa história de panetone. Começou pelo panetone. E esse acho que foi um dos benefícios, né? Você citou, começou como marca, mas é muito legal a marca ter começado por um momento tão especial. E com o propósito de quase retribuir, né? Exato. Com algo ali, né? A gente tanto fala de why, e a marca teve o seu why no primeiro lugar. Exato. E essas são umas provocações que a gente faz, né? Quando você fala de propósito, e uma das perguntas que sempre fazem é, né, o que o mundo deixaria de ter se a Balduco não tivesse começado lá atrás. O Natal seria diferente. Não sei se seria melhor, seria pior. Assim, Natal sem panetone pra gente hoje é difícil. É difícil de entender o quanto que né, esse produto simboliza relações. É o que você falou também. É um presente, né? Então, não é consumo pessoal. É algo que simboliza um afeto, né, de uma pessoa para outra pessoa. Tanto que foi a assinatura da marca, da família Balduco para sua família durante esses 20 e poucos anos. Então, tem uma beleza muito grande nisso. E também tem uma inteligência muito grande da marca entender que ela era tão forte que ela não deveria ficar restrita a 2, 3 meses do ano. Acho que esse foi o segundo, né, gatilho que foi feito em dizer, realmente, essa marca ela pode ser muito mais do que ela é. E ela saiu do Natal e foi para o dia a dia. Né? Então esse movimento aconteceu ali na década de 60. A marca ela era uma doceira no bairro do Brás, então vendia, já estava no varejo e começou aí a partir daí fabricar produtos. E sabe, um dos dados que eu mais me orgulho dessa trajetória é que hoje a Balduco é a marca de alimentos mais consumida fora do lar do Brasil. Então você pensar que uma marca que começou com panetone, novembro, dezembro, que você precisa de faca, de prato, de mesa, né? Essencialmente dentro do lar, num período específico, hoje é a marca que o brasileiro mais consome fora de casa. Ou seja, conseguiu sair entrar em novos públicos, estar próximo das pessoas na jornada, novas ocasiões. E como é crescer um ecossistema de produto de forma sustentável que você não acaba apagando o seu produto core em primeiro lugar? Como foi o panetone, assim, porque ele tem maior, se não mais relevância, assim, na nossa mente do que antes, mas ao mesmo tempo a gente conhece todo um outro ecossistema de Balduco de forma tão relevante quanto. Esse eu acho que é um dos desafios que a gente tem, até porque essa é uma empresa e uma marca apaixonada por inovação. Essa frase, esse lema, né, se não tiver a gente faz, ele realmente é vivo. E a decisão do senhor Balduco, do Carlo Balduco, que eu citei que veio da Itália, era sempre fazer o que ainda não existia. Então se ele via que o produto existia, ele não queria, porque não queria parecer uma cópia. Ele queria começar com algo novo. Isso aconteceu na história com a torrada, que não existia, biscoito de champanhe. Depois a gente foi avançando, cookies ainda era muito pequena, a Balduco desenvolveu esse mercado. O Chocobiscuit agora mais recente. Enfim, tem vários... O Chocotone. A história do Chocotone é maravilhosa, porque o Chocotone é uma marca da Balduco. Virou sinônimo de categoria, né? Então muita gente fala, o Chocotone da Bizarro. tal. Não é. Muito Chocotone é Balduco. E só fazendo esse parênteses, porque essa história é boa, o neto do fundador estava na faculdade, no final dos anos 70, e ele entregava no final do ano para toda a sala panetone. Eu queria ser a sala dele. Só que tinha gente que falava, eu adoro panetone, só que eu tiro as frutas, não gosto das frutas. Ele falava, a pessoa tirava, né? Tinha um trabalho de tirar. Então, esse pensamento dele foi, se tem gente, nas novas gerações daquela época, né? Já não tão adepto ao produto, ele teve que convencer o pai dele, ou o vô dele, no caso, o pai dele, ele era a terceira geração, a mudar o panetone. E aí criou-se o Chocotone. Então o Chocotone, ela é uma submarca da Balduco. Hoje a gente vende mais Chocotone do que panetone, porque as gerações que vieram foram mais adeptas a tirar a fruta, agora colocando chocolate no lugar. E é um case de sucesso, que é sinônimo de categoria, mas voltando à pergunta, qual era? A gente estava falando do desafio do portfólio. Esse é um desafio constante que a gente tem, porque esse apetite por inovação, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é um pouco tricky, porque a gente se preocupa muito com a capacidade de execução. Né? Então, eu falei de execução lá atrás
na minha experiência de Danone, a Balduco, ela criou esse padrão de execução do paredão amarelo, é uma grande referência de execução, é uma vantagem competitiva da Balduco a execução, porque ela nasceu de um produto que não tinha espaço na gôndola. Se você pensar o panetone, nenhum supermercado fica com a gôndola escrito panetone, vazia. E como foi essa chegada? A chegada é arranjar espaço. É arranjar espaço, tipo assim. Tanto que a gente tem ilhas nas lojas, né? Sim. Quando você chega no final do ano, quanto mais próximo de dezembro, mais espaço tem e são espaços conquistados. Então isso está na veia da empresa, que se não tem um, cria um. Se não tem, a gente faz do produto. Se não tem espaço, a gente cria, a gente arranja. Então a gente tem essa veia. Mas a gente sabe que hoje, na realidade, a gente está falando um pouco sobre isso, né? A quantidade de players e marcas que o mercado tem hoje, eu brigo por espaços que são limitados. A realidade é essa, né? Perfeito. Então a gente tem que escolher cada vez mais e ser assertivo no que a gente vai lançar. Procurar poucos e bons, né? Um dos valores que a gente coloca lá internamente, a gente fala que o produto tem que ser bom é qualidade, belo. Então, uma questão da apresentação, que carrega muito isso do DNA italiano, o bem, de fazer o bem, e big and bold. Esses são 5 Bs de Balduco, né? E o big and bold, ele é fundamental nesse sentido. Vamos tentar entender o que é mais distração do que realmente é uma inovação com enorme potencial. E cada vez mais olhando de fora para dentro, né? Para ajudar a gente a entender, só o consumidor que pode decidir ou nos ajudar a apontar para onde que tem mais potencial. Então, essa é uma marca que cresceu muito, está em muitas categorias, né? A gente tem quase 100 itens hoje de Balduco. E o nosso papel em marketing é colocar um filtro estratégico nessa energia inovadora que a empresa tem. Então, assim, o que faz sentido do que não faz? Eu sempre provoco o meu time que é responder 3 perguntas. Para quem é, para qual ocasião é e qual a necessidade que a gente vai satisfazer. Se a gente já tiver produto ocupando esse need para esse público nessa ocasião, talvez eu não precise desse produto. Né? Que eles acabam até concorrendo entre si. Ou substituí-lo. Ou substituindo. E aí vem a pergunta, você acha que tem uma hora certa de matar produto? Vocês já tiveram que matar algum produto e falar, tipo, nossa, vamos descontinuar, né? Eu imagino que sim, pela quantidade de produtos que vocês têm. A hora certa, bom, dependendo do tamanho do produto e se ele é um problema ou não, a hora certa é matar o produto antes que ele mate a marca. Pode ser um caso. Em produtos que são problemas, não tivemos isso, mas pode existir. E outro, eu acho que é matar o produto antes que ele morra sozinho. É entender o movimento, porque, voltando àquele ponto, né, da necessidade de execução, hoje, a gente tem, dentro da Balduco, a gente tem inteligência artificial aplicada para avaliar as gôndolas. Então, a gente tem hoje a gente tem milhares de promotores no Brasil inteiro. A Balduco chega em 200 mil pontos de venda, 200 mil lojas. Uau. Então, com uma foto, a inteligência artificial me diz se aquela gôndola está bem executada, se eu estou com o portfólio certo, no preço certo, com o espaço certo, e se eu posso ou não posso melhorar a execução, que significa ter produtos que mais têm demanda versus produtos que podem ser que não tenham tanta demanda. Então, essa busca por eficiência, ela acontece o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer é equilibrar entre produtos que muitas vezes constrói imagem, que tem uma relação de afeto com um público específico, com performance, com produtos que realmente ajudem a gente a crescer top line, porque ao crescer top line a gente gera mais capacidade de investir, retroalimenta e a marca continua, né, crescendo. Então, esse é um desafio que a gente tem, o varejo tem, e essa busca por eficiência é constante. E a inteligência artificial veio para ajudar muito nisso, esse é um exemplo né? de aplicação super bom, viu? Porque, de novo, é uma foto. Nosso promotor, a gente tem hoje milhares de promotores espalhados, cobrindo milhares de lojas, com uma foto em tempo real, a gente já consegue identificar a oportunidade. Vocês vão lá e colocam esse sistema, é de vocês? A gente tem um parceiro que desenvolveu, só que a gente precisou desenvolver e calibrar e ensinar ele, né, para a nossa realidade. E a gente tem um time que fica dentro do escritório que D+1 recebe o do dia anterior e consegue entender como é que está funcionando. Entender. Muito, muito bom. Acho que hoje em dia a gente também ganhou uma forma mais, não diria mais fácil, mas super bacana de testar se um produto vai funcionar ou não, que é através dos collabs, né, dos limited editions. E a gente até falou um pouco sobre manter a tradição da marca, mas ainda assim inovar. E eu tenho visto a quantidade de collabs que vocês têm feito. Como isso tem sido uma ferramenta tanto de modernização e tanto, às vezes, de testar se algo vai dar certo ou não para continuar com o produto no futuro.
Essa é uma boa provocação. Dentro do imaginário de Balduco, essa sempre foi uma marca muito gregária, muito positiva. Então a collab para a gente soa natural. Fazer associações, estar junto com outros, sejam creators ou sejam outras marcas, é natural para a Balduco. Essa marca não tem rejeição. Então a gente tem um tracking que a gente avalia, é uma marca muito querida e nada rejeitada. Então a gente é uma marca aberta. O que a gente precisa fazer são escolhas certas, porque a collab também precisa ser consistente com os valores da marca, né? Com os movimentos que a marca quer fazer. E eu acho que esse nós em marketing hoje tem esse, vamos dizer, esse é o risco da gente começar a abrir demais e começar a fazer coisas que acabam diluindo o valor, né? O exercício que a gente tenta fazer o produto final dessa collab, ele deveria só existir porque essas duas marcas se associaram juntas, né? Então tem que ter valor suficiente para que se a gente não tivesse junto, aquilo lá não existiria. Isso para mim é o que acaba também gerando esse efeito surpresa, essa mobilização do consumidor e falar, uau, quando o Balduco se juntou com Carmed no Natal para levar o sabor do chocotone para o Carmed. Então a gente é o símbolo do Natal, a gente tem um sabor que é único, é uma submarca nossa, a gente se uniu com o Carmed e levou para lá esse sabor que é só nosso. Então, assim, só pensando aqui, você diria que uma das estratégias quando a gente está olhando para uma collab, uma marca tradicional, mas que ao mesmo tempo quer ser moderna, é ser muito intencional com aquelas collabs que você escolhe, né? Porque, assim, eu tava vendo, Wicked vai lançar o segundo filme. E eles fizeram 400 collabs. E eu fiquei imaginando, né? Por um lado, domina um pouco distribuição, domina até relevância em um sentido. Mas por outro ponto, assim, tudo bem que é um filme, então talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas por um outro lado, como que isso às vezes, né? A marca vai acabar se perdendo no meio do caminho com tanta gente construindo em cima que deixa de ser intencional, né? Acho que esse é um desafio do o quão bold você é versus talvez em ser bold demais, no sentido de abrir demais e começar a trazer para dentro coisas que ou não fazem sentido ou que não entregam a proposta e começa a cair num lugar muito comum, né? Por isso que eu volto. E aí volta pelo que a gente falou no início aqui sobre estratégia. Então, por que eu vou fazer essa collab? Para que ela vai existir? Então, outro exemplo, a gente trouxe cookies Fini, né? Trouxe Fini para dentro de cookies. Para Fini, é maravilhoso estar num mercado como de biscoitos que a gente está, porque é um mercado de dia a dia, de alta frequência, com a marca líder, que é Balduco, sinônimo de qualidade. E para a gente é muito legal eu trazer a força de Fini com um público jovem para uma marca que quer ser contemporânea e trazer atributos de produto que trazem surpresa. Então a gente tem um cookie com Fini, que o cookie é rosa, né? Um outro pinta-língua que é azul. Então, assim, são elementos de sensorialidade, mas que por trás eles estão entregando algo que é inusitado, que o consumidor não estava esperando, né? E eu acho que por trás disso, Juliana, a visão que a gente tem sobre a collab é que é muito legal a gente começar a ver menos... que no passado eu acho que existia um nível de competitividade muito alto, de inteligência, sabe, de propriedade intelectual, de que não posso falar da minha estratégia, não posso abrir porque senão o concorrente vai me copiar. Hoje está tudo muito acessível, né? Então, o paralelo que eu trago se a gente antes, e esse paralelo está com a biologia, se a gente antes estava em competição de espécies com as marcas ou nos negócios, hoje a gente está muito mais nessas relações de protocooperação, de relações simbióticas, no sentido de eu não preciso da Fini, a Fini não precisa de mim, mas eu me torno melhor quando eu estou com a Fini e a Fini se torna melhor quando está com a Balduco. Acho que aí está o grande valor de união, né, de duas marcas. A Fini está mais penetrada nos lares e eu estou mais associado com um público que me interessa estar mais próximo, né? E então eu acho que passa por isso, pela estratégia e por essas escolhas bem feitas e tomar cuidado para não diluir valor, né? E não perder a essência. Tem collab demais no mundo? Chega um ponto que você acha que tem uma collab demais ou não? Alguns casos, sim. Eu acho que sim. Casos de um. Eu não vou citar nomes, mas alguns casos, sim. E sabe o que eu acho legal também? Que tem alguns... A gente vê no mundo collabs de competidores. É muito legal. Mas no Brasil isso. tem muito pouco. Muito pouco. Mas muito pouco. Eu acho muito legal. Eu também acho.
Eu adoraria fazer uma collab com um competidor, porque, de novo, a gente é competidor olhando no negócio, dentro do escritório. Para o consumidor, não, são duas marcas amadas. Por que não estarem juntas? Né? E eu acho que se você domina o seu, né, você entende que você é a vaca roxa no mercado, né? Que é a Balduco. O consumidor sabe qual é o espaço que ele coloca aquela marca na cabeça dele. E você está muito mais competindo por o território emocional, o que aquela marca representa, do que de fato a concorrência do produto em si, né? Eu gosto de falar que quando eu olho para quem são meus concorrentes, eu não estou olhando só para marcas que são um jornal digital, eu estou olhando para marcas que carregam o mesmo posicionamento que o meu. E acho que às vezes a gente esquece disso, né? Tipo, o mercado esquece na hora que a gente vai trazer um produto concorrente ali. Perfeito. Mas um outro ponto que eu queria entrar, a gente falou muito sobre collab de produto, né? Que, aliás, essa da Fini, tipo assim... Chocotone Fini? Chocotone Fini. Foi a primeira collab que vocês fizeram de Chocotone e Panetone? Ou não? Não, a gente já teve outras. A gente tem com M&M's, uma que tem muito tempo. É o Mini M&M's. Ele ganhou Breakthrough Innovation em 2018, se não me engano, ou 2019, da Nielsen, e ficou. É um exemplo que você citou, né? Às vezes de testar, a gente lançou uma edição limitada. E ficou. Foi super sucesso, então é pequenininho. E aí vem com um sachê de cobertura e os M&M's para colocar em cima. Uma parceria que a gente tem com a Mars. E é um sucesso. Eu quero ir. Mas bom. E collab com os influenciadores, né? Eu estudo muito esse mercado, até pela relevância que eu acredito que ele tem hoje em dia. E... por muito tempo, eu sinto que a gente usou criadores e influenciadores como um todo, né? Como, putz, deixa eu aqui fazer uma campanha, fala com o seu público, eu vou te passar aqui um briefing todo estruturadinho, né? Eu vinha de agência, então eu já escrevi aqueles briefings extremamente estruturados, que eu falava, meu Deus do céu, mas por que tem uma pessoa então falando? É melhor você ter a marca, sabe? Porque vai dar praticamente no mesmo. Isso, claro, veio com um receio de marcas grandes de perder a narrativa da sua marca, então vamos estruturar aqui, mas ao mesmo tempo a gente entende cada vez mais a potência de perder um pouco do controle da sua narrativa, né? De deixar as pessoas falarem de você, porque as marcas, acho que cada vez mais precisam gerar conversas. E aí eu queria te perguntar, assim, como que você enxerga como uma marca grande, tradicional, estabilizada, como é entrar nesse mundo de creator economy de uma forma, claro, cautelosa, mas ao mesmo tempo reconhecendo a importância e a potência que ela se tornou? Sim. Vou voltar, não quero ser repetitivo, mas uma vez o framework da marca, a estratégia definida, e esse foi um trabalho que a gente fez, eu não poderia ter aberto a marca naquele momento de transição de posicionamento, porque tudo depende com quem eu vou me associar, para que eu vou me associar, até onde eu posso ir na conversa, até onde eu não vou na conversa, qual é o tipo de conversa que eu vou. Então, acaba sendo um exercício simples, que é você pensar quem é o creator que funcionaria para essa marca, o creator certo, no contexto certo, com a marca certa, por essa questão de valores, e com o produto certo que faz sentido. Se isso encaixa, a gente tira esse papel do creator de virar de fazer uma propaganda para entrar em algo que seja muito mais natural e naturalmente, estando na conversa, você está mais próximo da cultura. E a gente tem um exercício que é um exercício, vamos dizer, de planejamento, exercício mental, que é qual é a verdade da marca, qual é a verdade do consumidor e qual é a verdade do contexto cultural. E tentar encontrar esse ponto de intersecção entre esses três pontos, né? Então, o que eu acredito como marca, o que o meu consumidor acredita e o que o contexto ou a cultura me diz. Se eu consigo encontrar a intersecção entre esses três elementos, aí você tem um espaço que pode ser explorado sem ter grande preocupação de não fazer sentido para a marca. Porque você está num campo que você tem licença para estar, né? Que faz sentido você estar. Então, quanto mais bem definido os pilares da marca, o que essa marca acredita, né? Quais são os ativos que ela trabalha, mais condições você tem para o time ter liberdade para trabalhar e não precisar ficar provando peça a peça, porque isso não vai funcionar. A gente há alguns anos trouxe a agência para dentro, literalmente criou um espaço para a agência para geração de conteúdo que ficasse junto com o nosso time para ter essa capacidade de trocar always on e live para responder às questões que fazem sentido. No início, eu acho que existe um processo de aprendizagem coletivo, né? E uma vez feito, entendido, se torna natural. Eu acho que a gente precisa entender o ecossistema das marcas como algo que é vivo e ele precisa estar integrado o máximo possível.
A gente fez há pouco tempo um Balduco Day. A gente queria juntar todas as nossas agências para dividir os pensamentos, né? Para onde a gente está indo, o que a gente acredita, o que é importante, o que a gente negocia, o que a gente não negocia. E aí falou, vamos chamar as principais agências que trabalham hoje com a gente. A gente tinha 80 pessoas juntas. Então, assim, lá atrás eu fazia um briefing que você juntava, né? Uma mesa, que você tinha o planejamento, a criação e... Hoje não, para eu falar com o público que trabalha para a marca, eu preciso falar com 80 pessoas. Mas a comunicação se torna ainda mais importante para poder empoderar essas pessoas e poderem fazer e responder como se fossem nós, né? A própria marca. Perfeito, e eu acho que isso é uma coisa... Eu tenho estudado bastante sobre TikTok Shop, porque eu acredito muito nessa estratégia de conteúdo que no fim do dia é entretenimento que gera conversão, né? Que gera venda ali, porque é um conteúdo bem ou mal performático a maioria deles. E eu vejo muito, assim, grandes marcas que estão começando a olhar para isso, vão colocar o produto dela lá e vão ter, sei lá, 5 mil pessoas fazendo conteúdo por ela todos os dias. E aí acho que a gente pega acho que a gente pega numa questão que está muito mais descentralizada do que selecionar alguns poucos creators ali que a gente sabe que dá match com a nossa marca. E se essa é muitas vezes a estratégia do conteúdo online, como que a gente, ainda assim, nesse ecossistema que é ainda mais descentralizado, garante a narrativa da marca? E acho que o que você falou aqui foi um ponto interessante, aí você me diz o que você acha. Quando você foi soltar, né, a sua estratégia de marca, fazer seu briefing, você pegou as 80 pessoas mais influentes ali para briefar eles e fazer eles serem o seu advocacy ali da sua marca e eles sim vão passar pro resto, né? Acho que influência gera influência nesse sentido. Você acredita que o mesmo se aplica quando a gente for para esse mundo digital, que a narrativa é 100% descentralizada, pegar a galera ali que você consegue mais influenciar, que você quer ter mais próximo da marca, e fazer eles influenciarem o resto, seja uma estratégia para a gente conseguir contornar nesse cenário? Eu acho que assim, controlar tudo não é possível. Então vamos partir da verdade, né? Mas, quanto mais consistente for a marca, maior a capacidade do output ser alinhado com o input histórico, né? Então, cada vez mais a consistência, que é algo que a gente fala há muito tempo, e aí já falava isso quando dependia só da televisão, cada vez mais a consistência, criatividade e consistência continuam sendo o nome do jogo para as marcas. No caso de Balduco, a gente tem uma série de iniciativas que não foram feitas pela marca e que soam como se fossem, porque a consistência ela é um ponto, uma vantagem competitiva no posicionamento, né, das marcas. Então, ser consistente cada vez mais, o C do consistente vai ser o C cada vez maior, mais maiúsculo, porque é isso que vai conseguir dar um pouco de... Flexibilidade. Dar flexibilidade, mas dar contexto para quem recebe a mensagem e entender que aquilo faz sentido para aquela determinada marca, ou mesmo um creator, um conversor ali, né, como você citou do TikTok Shop, por exemplo, ele também é parte do contexto. Então ele sabe o que aquela marca faz, não faz, e vai conseguir também entender o que está fora do escopo do que está dentro do escopo, né? Perfeito. E falando no meio disso tudo, assim, a gente fala muito sobre consistência de produto, de destacar benefício funcional, emocional, enfim, toda essa narrativa. Mas acho que uma coisa também muito legal que eu vejo a Balduco muito fazendo, que a gente até falou um pouco, né, é sobre a consistência de experiência. Né? Como a gente falou, a Balduco ela começou através de uma experiência, né? Que é a experiência de dar. E hoje em dia eu vejo ela replicando essa experiência, né? Esse propósito, digamos assim, de proporcionar mais do que um produto e a experiência para as pessoas em diversas ativações. E uma delas é a Casa Balduco. Me conta um pouquinho de como que ela começou e como que ela escalou. Casa Balduco, primeiro, experiência faz todo sentido, é um pouco do que a gente falou de elevar o produto para um outro nível. A gente tem uma referência que a gente usa internamente, que é uma frase de uma poeta americana, Maya Angelou, que ela fala: as pessoas elas vão esquecer aquilo que você falou, elas vão esquecer aquilo que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Eu amo essa frase. A gente também ama e leva isso de verdade para frente quando a gente pensa em ações. Porque é isso, no final, o que você marca na pessoa é o que ela vai levar, né? Nessa disputa por atenção, por estímulos e tudo mais. Então a Casa Balduco é uma proposta que nasceu há muito tempo, 2013,
Então a gente está 12 anos já nessa jornada, em que a Bauducco, uma vez também na frente, pensando como é que eu posso estar mais próximo e aquela sensação dos filmes da Bauducco, do Senhor Bauducco, de tirar o produto do forno, de servir na mesa quentinho, ela foi materializada através da concepção da Casa Bauducco. Ela foi exatamente construída para isso. Tirar o produto do forno e levar para a mesa do consumidor. Esse era vamos dizer, um objetivo de imagem, de fazer o consumidor entrar como se estivesse entrando no filme da Bauducco. O segundo objetivo era resolver um problema, que é por que a Bauducco não tem um panetone o ano inteiro? Essa era a frase mais ouvida, a pergunta mais ouvida lá atrás, que foi resolvida com Casa Bauducco. Então se criou a fatia do panetone, do chocotone, só que ela é feita ali, né, esquentada, enfim, é polvilhada com açúcar e canela e tudo mais, para gerar uma experiência diferente com o produto Hero, e aí volta o seu ponto também, como é que eu continuo dando vida ao produto Hero. Então se eu vou receitar, se eu vou entregar para o consumidor uma experiência na mesa, eu tenho que estar com o meu produto herói, com o meu principal produto, que é esse. Então, né? E acho que tem um ponto, né, que de repente essa Casa Bauducco foi estratégica nisso, de hoje em dia, chega Natal, a galera já sabe que é Bauducco, né? A gente até rodou uma pesquisa semana passada no The News que perguntava qual era a marca favorita da galera no Natal, que eles mais lembravam. E Bauducco ficou em 74%, tipo, a top, a primeira. Então, realmente é uma marca que conseguiu conquistar seu espaço e, consequentemente, né, o panetone e o chocotone já representa esse momento. Só que no começo, eu imagino que fosse diferente, né? Porque se você não trabalhasse o produto na cabeça da pessoa durante todo aquele ano, quando chegava no Natal, ela ia esquecer. Quais foram as estratégias para vocês conseguirem manter esse produto relevante, né, durante o ano todo, digamos assim, para ele comprarem uma certa época do ano? E como que isso evoluiu hoje em dia, que é um pouco o que você está contando, que é colocar ele na Casa Bauducco? Esse é um desafio do Natal, porque a cada movimento que você faz, você precisa esperar 8, 10 meses para fazer o próximo. São passos, né, muito a longo prazo. Então, para você... E a gente sente isso nos Estados Unidos, por exemplo. A Bauducco, a gente está um bom tempo nos Estados Unidos, a gente quer crescer o panetone nos Estados Unidos, a gente tem 90% de market share nos Estados Unidos. Só que ainda tem uma questão do tamanho do mercado. É um mercado ainda muito nichado. Só que a cada ano que a gente fala, esse Natal foi bem, beleza... Vamos esperar 10 meses para voltar a ter contato com esse consumidor. Então, esse é um ponto mesmo, que seria um ponto de dor para a marca, que é uma marca que era muito espaçada e que resolveu essa equação trazendo outros produtos. Então, decidiu lá atrás uma estratégia que a gente chama de monobrand, né? Então, é uma marca para todos os produtos e não criou marcas diferentes, porque entendia que o consumidor precisava continuar tendo relação ao longo do tempo, com uma proposta de valor interessante, de produtos diferenciados, porque eu também sou um panetone, não posso ir para um produto commodity para perder, né, essa percepção de valor que foi ancorada lá em cima. E, ao mesmo tempo, o panetone, a decisão, panetone, chocotone, é não perder a capacidade que tem de ser o símbolo cultural. Então, também não posso trazer o panetone e chocotone para o everyday, porque aí ele vai deixar de ser o símbolo de anúncio do Natal no Brasil. A Casa Bauducco me permite isso, porque é um canal específico que eu faço produto receitado, diferente. Então, assim, a caixa amarela continua sendo o símbolo da chegada do Natal no Brasil através do panetone e chocotone. Só que a gente tem esses produtos apresentados de uma forma diferente, receitados diferentes nas nossas lojas, que são as Casas Bauducco, e que hoje já são 200 lojas. A gente começou pequenininho, quis aprender, o varejo é diferente, então a gente está indo de uma indústria, né, de grande escala para o varejo, a operação ela é diferente. A gente está em 200 lojas hoje no Brasil com Casa Bauducco. O nosso projeto é para a gente pelo menos dobrar esse número e conseguir chegar a um número grande de pessoas para gerar essa experiência. E como você falou, não só do produto, do panetone e chocotone, mas também de públicos. Porque quando eu vou para uma Casa Bauducco, eu consigo muitas vezes ter relação com o público que no dia a dia não é um público tradicional, o shopper que vai num retail fazer uma compra de abastecimento. Sim. Então eu tenho públicos, são executivos que depois do almoço vão tomar café e fazer uma reunião, tem gente que vai trabalhar, tem filho que vai com a mãe para bater papo, enfim. A gente amplia o escopo de atuação da marca. E cada vez mais o nome do jogo, na nossa visão interna lá, é que esse ecossistema seja integrado.
Então, a experiência que você tem com a Bauducco, ela tem que ser a mesma, com a mesma qualidade, independente se você comprou um produto num supermercado A, se você comprou o produto ou teve uma experiência na Casa Bauducco, se você comprou um produto na nossa loja, porque a gente hoje tem a Bauducco Loja, então a gente está chegando em 15 lojas e a gente quer expandir isso para em torno de 50, em que a gente consegue apresentar todo o nosso portfólio para o consumidor. Então, assim, a experiência multicanais, ela parte de um mesmo consumidor. Essa visão tem que ser integrada, aí entra CRM, entram várias conversas, mas o que a gente quer no final do dia é encantar. E voltando para Maya Angelou, é gerar experiências que as pessoas nunca esqueçam. E com certeza, assim, não sei, deixa eu te perguntar, é mais difícil escalar um produto ou escalar uma experiência? Nossa. Eu acho mais difícil escalar a experiência. Eu acredito que a experiência está no nível acima do produto. O produto ele parte de algo que ele é muito tangível, né? O quanto vale uma experiência? Eu não sei, é difícil dizer, né? Depende para quem toca, para quem é tocado pelaquela experiência. A percepção de valor é diferente. Já um produto, ela é muito mais, né, mais racional, é mais clara a proposta dele, por mais diferenciado que ele seja, do que uma experiência que a gente consiga gerar, né? E até por isso, o produto você pode esquecer, mas a experiência se ela for marcante, ela vai te marcar. Ela é mais única, né? O produto ele tem quase mais processo. Eu estava lendo outro dia que a Target estava ensinando, fazendo, como é que se fala? Workshop de experiência mesmo. Loja. E ela estava ensinando todo mundo a sorrir, assim. Tipo, tinha um guide, assim. Eu falava, gente, que loucura, né? Porque é uma experiência muito detalhística, assim, nesse sentido, né? E quando a gente leva a experiência para inteligência artificial, eu vi que vocês fizeram uma campanha, uma ativação que você podia escanear. Não era o produto para poder ver qual pão combinava? Sim. Cara, isso pra mim já é o futuro da experiência através da inteligência artificial. Assim, você até contou um pouco, né, que vocês têm a experiência, não a experiência, né, mas a ferramenta de ter pessoas lá tirando foto pra poder entender, ganhar eficiência na execução. Mas qual outro, assim, em qual outros momentos do ecossistema e jornada do consumidor vocês têm usado inteligência artificial? A gente ainda está com a inteligência artificial e essa é uma preocupação que a gente tem, tá, Juliana? Como é que eu levo a inteligência artificial? Acho que é uma discussão que as marcas estão tendo, né? Não substituindo a capacidade de ser próximo, humano, verdadeiro. E essa discussão a gente ainda acho que não tem uma resposta, né? Pensando no mundo da publicidade em si. Algumas marcas, inclusive, já têm conteúdos feitos por inteligência artificial com o objetivo de conectar no emocional. Coca-Cola lançou a campanha de Natal deles, que é a mais icônica. Fez o ano passado e fez esse ano de novo. Exatamente. Mas a gente ainda pensa em inteligência artificial para nos ajudar a... Não no front, vamos dizer, mas principalmente para a gente chegar com mais consistência e ser mais certeiro no que a marca faz. Perfeito. Durante o nosso processo de tomada de decisão até chegar lá na frente, né? Então, a inteligência artificial hoje ajuda muito a gente nos estímulos criativos, ajuda muito a gente está criando hoje um grande depositório de aprendizados, de histórico, de pesquisas internamente, que a gente vai lá e pesquisa. Você muda o time, você não muda o aprendizado, né? Então, o que eu sei sobre o consumidor do chocotone? E aí, de repente, eu tenho todo aquele histórico que eu sei sobre os consumidores de chocotone hoje versus o anterior. Então, o tempo todo a inteligência artificial está nos munindo de informação para que a tomada de decisão seja nossa. E uma provocação que a gente faz, e a gente acredita, é que as marcas vão continuar agindo como humanos, não como máquinas, né? Hoje, esse ano, eu estive lá em Cannes no Festival de Cannes, e o CMO da P&G falou uma coisa que é muito simples, mas a gente precisa ouvir o simples, para lembrar do simples, né? Com certeza. Que as marcas, elas são feitas pelo coração e mente de pessoas, né? Marcas são pessoas, As marcas são pessoas. Acho que a gente esquece muitas vezes isso. São pessoas. Exato. E aí, naquele momento, a gente começou uma provocação interna que é como é que a gente traz, em vez da automação, mas a afetividade. Como é que a gente compensa isso, né? Então, a gente internamente brinca, em vez da inteligência artificial, a gente fala da intuição afetiva. Então, como é que eu uso a automação, né, tudo que a tecnologia me ajuda para ser mais humano, para ser mais afetivo, para a gente se conectar mais com o coração das pessoas e não só com o cérebro ou com
né? Até onde a tecnologia pode nos levar. Então a gente vai precisar continuar ainda muito do ser humano. As marcas são feitas, como a gente falou, por pessoas, e as conexões, as experiências reais, elas passam por sentimento. Fazer sentir é um ato muito humano, né? A máquina não replica isso. Não replica. E acho que é isso que você falou muito bem, assim, muitas vezes a gente fala, nossa, futuro da inteligência artificial e 1 milhão de coisas, e a gente, nossa, ela vai substituir humanos, né? E vai nessa linha. Mas a gente esquece muitas vezes, e que está no nosso poder usar ela como a gente quiser, né? Que ela pode nos aproximar dos humanos, encontrando pontos de conexões maiores, como, por exemplo, a hiperpersonalização. Correto. É algo que pode vir dela, né? Que vai ajudar a gente a estar mais próximo daquelas pessoas, que não é substituir, mas sim criar um ponto de contato muito mais forte. Perfeito. Então, acho que vai ser legal ver marcas usando a tecnologia desta forma e não de outra, né? Bom, chegando aqui mais no nosso final da nossa conversa, infelizmente, tem uma pergunta que eu gosto de sempre perguntar, que eu acho que, assim, principalmente eu passo tanto tempo estudando, aprendendo, né? A gente erra, a gente acerta e fala, nossa, é aqui. Mas o que você diria que todo líder, assim, de marketing deveria desaprender? Olha, geralmente a gente pergunta o que precisa aprender, né? Desaprender, eu acho que passa por aquilo que a gente falou, de acreditar que o que fez ou o que faz está certo. O desaprender está no desapego. No desapego intelectual, no desapego dos projetos que foram lançados e que tem, sabe, de ter aquilo como, eu fiz aquilo e vou replicar o modelo, porque essa evolução constante do contexto, cada vez mais o contexto vai ser importante, né? Então, o olhar de fora para dentro, que a gente sempre falou, ele é cada vez mais importante. O pessoal fala, não, colocar o consumidor no centro virou um lugar tão comum, mas se você pega, você tem referências, né, de marketing de 1970 que fala que o marketing é a cadeia vista na perspectiva do consumidor. Então sempre foi assim. A diferença é que o consumidor hoje ele tem muito mais poder e o contexto muda muito mais rápido. Então a gente que está nessa interlocução entre uma marca e o consumidor, a gente precisa estar o tempo todo fazendo um reset dos nossos pensamentos ou do que a gente acredita, para a gente conseguir acompanhar essas mudanças, porque essa ponte é a gente que vai fazer. E aí eu dou muito valor para a composição do time. Cada vez mais a composição do time não existe. Se no passado existia super-heróis, né? Super-heróis que eu digo, ou na publicidade, ou grande, né? Essa pessoa é um gênio do marketing. Eu acho isso hoje muito pouco provável, né? Mas a composição do time vai possibilitar que isso faça diferente, trazendo para a mesa expertises, backgrounds, ideias que sejam diversas no melhor sentido, né? Por isso que eu te falei, são 80, para eu conseguir fazer um bom plano, eu preciso juntar 80 cabeças, e é um quebra-cabeça, cada um vai trazer uma peça, e não apostar que é uma pessoa genial que vai entrar numa sala e sair com um negócio pronto. Então eu acho que o aprender tá num soft skill, essa nossa humildade de saber que a gente não sabe tudo, não vai saber, e hoje eu sei menos do que eu vou saber amanhã, porque o mundo vai correr mais rápido do que eu sou capaz de correr. E dá desespero, né? Muda tudo de um dia para o outro. A gente está olhando para o offline, a gente está olhando para o físico. Como que é para você se manter atualizado e com um bom repertório, assim, de todas as mudanças que está acontecendo, né? Antes de começar, a gente até estava falando que o marketing, o comportamento e cultura, né? Porque daí que parte o marketing, é como se fosse um pêndulo, né? Ele vai para um lado e vai para o outro. Como que é isso? Só tem um jeito, estando conectado com, assim, tem N referências ou N ferramentas que a gente pode usar, né? Acho que podcasts é uma ótima para você entender do que está acontecendo no mundo. Qual é o seu favorito? Qual é o seu favorito? Podcast? Não, acho que tem vários. E, de novo, não necessariamente de marketing. Não necessariamente de marketing. Eu gosto de saber as coisas que estão acontecendo, às vezes em esferas que não são naturais para mim, né? Então, sobre tecnologia, eu tento acompanhar. Eu não sou um geek, eu não sou uma pessoa ficcionada em tecnologia, mas eu preciso hoje, para o meu trabalho, saber mais ou menos o que está acontecendo no mundo. Então, eu tento transitar entre várias esferas, né? Então, assim, eu tenho essa consciência que eu não vou conseguir transitar em todas. Então, no time, na formação do time, então no meu time direto, eu tenho pessoas com perfis diferentes que estudam ou se
aprofundam em esferas diferentes. Uma pessoa que vai mais para marca, outra que está mais em tecnologia, outra que está mais em negócios. E a gente tenta, a partir daí, trazer discussões. E eu tenho reuniões semanais com um time, por exemplo. E De atualizações? Nessas reuniões a gente consegue trazer para a mesa coisas que a gente está vendo. Tem grupos de discussão, então a gente traz convidados para trazer referências de outras categorias para a gente poder, sabe, aprender a partir delas, parceiros, enfim. Eu acho que cada vez mais a rede ela tem que estar conectada para que as coisas aconteçam e para que a gente seja alimentado ao revés também, né? Aprendendo o tempo todo. Uma coisa que eu adoro fazer em universidades, trocar, conversar com jovens, sabe? Compartilhar um pouco do que a gente aprende no nosso trabalho e ouvir de volta para ser alimentado em contrapartida. As agências que a gente escolhe, tem muita agência que é liderada por Gen Z. Então, assim, líder principal da agência tem 27 anos. E isso vai fazer diferença, porque é um pensamento diferente, né? Então, também tomo cuidado para falar diversidade, para não parecer que eu estou caindo num lugar comum. Mas ela é necessária, ela é chave para que as marcas sejam plurais e consigam ser democráticas como a gente se propõe a ser. Eu preciso trazer para a mesa pessoas com vieses diferentes. Perfeito. E bom, no espírito do slogan, a gente sempre pergunta para todo convidado qual é o seu slogan pessoal. Eu acho que seria ser protagonista e trabalhar com marca é a oportunidade de deixar marca nos negócios, nas pessoas e na cultura. Perfeito. Muito bom. E a nossa última pergunta, a gente sempre pede para um convidado anterior deixar uma para o próximo. Ixi. E aí eu vou ler, tem uma para você aqui. E aí depois eu vou pedir para você escrever uma para o próximo. Mas bom, aqui perguntaram foi o seguinte: inteligência artificial tá um hot topic agora. Se sua marca tivesse que sobreviver em um mundo onde o conteúdo é 99% produzido por inteligência artificial, qual seria o 1% humano que você protegeria a qualquer custo? Esse 1% que entra no final é a garantia de que aquilo que está sendo produzido vai emocionar, vai tocar o ser humano. A gente acredita que fica o que significa. E tem coisas que só o humano sabe o que realmente é capaz de ficar. Essa não podia ter sido ensaiada. Porque essa não podia ter. Mas eu acho que essa discussão está em voga. A gente não vai ter resposta, não tem resposta, tem acho que pensamentos diferentes e todas as contribuições são válidas e são testes que estão acontecendo, o mundo está mudando, essa mudança da inteligência artificial é enorme, a gente não sabe quão impactante vai ser e, de novo, temos que aprender com quem já está na frente e se inspirar. Eu queria te parabenizar, assim, pela marca e por ainda estar construindo uma marca que preza tanto pelo lado humano das coisas, né? Porque eu acho que muitas delas se esqueceram no meio do caminho. E no fim do dia, a publicidade, assim, eu me apaixonei por publicidade pela capacidade de tocar nos outros, de construir histórias, de, né, gerar um impacto positivo, seja ela qual for a forma. E vocês têm feito um belo trabalho nisso. Então, parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. Eu que agradeço, foi um prazer e concordo, assino embaixo com a sua última frase. Acho que essa é um privilégio que a gente tem de trabalhar com grandes marcas, deixar a nossa marca e deixar com cada pessoa se sinta melhor com o que a gente faz. Obrigada. Obrigado a você.